Olá, produtivo, muito prazer. Meu nome é Daniel e eu tenho essa empresa chamada Produtive-me. O Produtive-me, eu vou te contar daqui a pouco um pouco da história, mas só para você entender que nós somos uma empresa que ajuda outras pessoas e outras empresas a se tornarem mais produtivos, sendo através de ferramentas de produtividade ou através de técnicas, metodologias que podem ajudar o seu dia a dia a ser muito mais produtivo, muito mais eficaz, para que você tenha de fato mais tempo para o que realmente importa. Foi com essa premissa que a gente nasceu lá atrás, há uns 4, 5 anos atrás, e eu vou contar um pouco da minha jornada, né, como que eu cheguei aqui, mas antes eu já tenho que te dizer que se você ficar até o final desse vídeo, eu vou te mostrar como você pode organizar os seus arquivos de uma forma diferente, como vai ficar muito mais fácil você conseguir encontrar as informações que você precisa. E vou te explicar também porque essa metodologia que eu vou te contar aqui, ela faz a diferença real na vida, né? Porque muitas vezes a gente acha que é besteira, ter uma metodologia, ter uma forma de pensar, mas provavelmente se você chegou nesse vídeo aqui é porque alguma coisa nesse sentido não está muito certo, né? Pode ser tanto que você não consegue guardar informações importantes, pode ser que você não consegue encontrar coisas que você precisa, de repente é a sua criatividade que não anda lá, essas coisas, né? Você consome várias fontes de informações, mas sente que não consegue absorver isso direito. Então tem vários motivos para você ficar até o final desse vídeo. Como a gente preza pela honestidade aqui no Produtive-me, eu já te falo, a gente vai oferecer um curso para você mais pro final, mas também sou honesto em dizer que você vai aprender algo novo hoje. Mas eu tenho certeza que vai fazer tanto sentido para você que você vai querer comprar nosso curso. Isso eu já te falo, porque realmente você com certeza hoje vai aprender algo valioso e você vai poder ter muito mais do que isso no nosso curso. Mas enfim, vamos começar pelo começo. Eu vou te contar um pouco sobre como que as coisas aconteceram para mim, porque eu tomei esse rumo, né? Eu trabalhei durante 20 anos na iniciativa privada, passei por várias empresas, fui por vários cargos, por assim dizer, por várias áreas, e em todas elas eu tinha alguns desafios, né? São os desafios profissionais que a gente tem de conseguir aprender coisas novas o tempo todo, né? Você tem que se atualizar. Também o desafio de você conseguir pegar todas aquelas inúmeras informações, todos aqueles contextos que vão acontecendo e transformar em algo, em algum tipo de resultado, seja num relatório, ou seja num e-mail, ou seja num novo projeto, enfim. Eu fui passando por vários estágios e desde lá de trás eu fui entendendo que se eu fizesse da forma que todo mundo faz, os resultados seriam os mesmos de todo mundo. Eu sempre quis ter uma ascensão profissional, né? Então, uma das coisas que eu percebi logo, praticamente qualquer coisa, sempre existiu uma forma melhor, né, mais produtiva, por assim dizer, da gente conseguir realizar. Então, às vezes são pequenas coisas, sabe? Enquanto todo mundo fica salvando milhares de e-mails, você destaca as principais sessões em uma pastinha, enfim. Tem várias formas de você ir aprimorando. E naquela época, para complementar minha renda, eu também fazia uns freelancers por fora, né? Porque eu casei cedo, né? Eu tenho as responsabilidades, minha filha veio logo em seguida. Então a vida, né? A nossa vida real, ela precisa que a gente se esforce bastante para ter um resultado melhor. Então eu sempre tive ali, desde o do começo da minha vida adulta, por assim dizer, essa responsabilidade de conseguir equilibrar o meu trabalho, a minha vida pessoal e além disso os freelas também, que sempre me ajudaram a complementar minha renda ali, né? Então eu sempre precisei ter uma otimização. Eu precisava conseguir dar conta do meu trabalho, isso significa você lidar com diversos assuntos diferentes, talvez seja mais ou menos o que você vive também. Eu também tinha as coisas pessoais, né, as responsabilidades, e ainda tinha meus freelas, né, então eu tinha que conversar com clientes, chegava final de semana, trabalhava em alguns projetos, tinha outros projetos paralelos, sempre tive engajado em projetos onde eu queria empreender de alguma forma, mas, enfim, tudo isso foi me ajudando a entender a necessidade de usar ferramentas. Lá, sei lá, uns 10, 12 anos atrás, a gente tinha ascensão o Wunderlist, o Evernote, né, que continua até hoje por aí. A gente já tinha naquela época também o Trello, enfim. Só que eu via que só usar as ferramentas não ia resolver os meus problemas. Precisava também entender de metodologias. Então eu comecei a entender que existiam técnicas que poderiam ajudar a otimizar os meus resultados. Então
Ali eu comecei a aprender sobre Scrum, sobre Time Blocking, GTD, enfim, são várias metodologias. Como eu já sabia muito sobre ferramentas, sobre algumas metodologias, isso acabou resolvendo problemas que eu tinha ali na minha equipe, né? Como, por exemplo, eu trabalhava numa equipe que dava suporte para toda a empresa. Então, aconteciam vários incidentes. Para você ter uma noção, a equipe que eu trabalhava ali tinha 15 pessoas. Então, eram muitos assuntos acontecendo o tempo todo, coisas, informações para lá, informações para cá. Ninguém sabia o que o outro estava fazendo, essa é a verdade. Então, muitas vezes eu começava a resolver um problema aqui, a outra pessoa já estava mais avançada do que eu e por falta de comunicação, a gente acabava não conseguindo ali otimizar esse resultado. Eu ficava trabalhando à toa, ou a pessoa ficava trabalhando à toa, enquanto a gente já poderia estar atuando em outra frente. Então foi ali que eu tive esse insight de pegar o Scrum, que eu já tinha uma certa noção, porque eu já estava estudando, pegar o Trello, que era uma ferramenta que eu tinha conhecido há pouco tempo, e apresentar aquilo para minha equipe, né? Falar, olha, tem uma ferramenta aqui, pô, vamos fazer o seguinte, sempre que alguém estiver vendo um problema que seja grave, vamos colocar nesse painel, todo mundo já fica de olho, olha de tempos em tempos para saber o que está acontecendo. Então, naquele momento, o meu gestor abraçou a ideia e foi uma ferramenta que realmente fez a diferença. Saí de lá já fazem vários anos, eu imagino que até hoje eles usem, né? Porque é uma ferramenta que realmente fez muita diferença. E graças a isso, o que acabou acontecendo? Eu acabei ajudando outras equipes que não necessariamente de suporte, mas equipe de desenvolvimento. Comecei a ajudar uma pessoa de processos, uma pessoa da equipe financeira, enfim, aquilo foi se espalhando. Porque, querendo ou não, as pessoas estavam conseguindo fazer mais em menos tempo. Quem não quer, né? Otimizar os resultados. Então, isso acabou ajudando ali, porque daqui a pouco uma pessoa falava para um amigo de outra empresa que eu sabia fazer esse serviço, outro falava que eu sabia, enfim, eu não pensava em ganhar dinheiro com isso ainda, né? Pelo menos naquela época, para mim não fazia sentido, parecia uma coisa muito óbvia, né? Falei, cara, vou criar um site, um blog, que é uma coisa que eu já sabia fazer, né? E vou publicar essas coisas, porque quando alguém me perguntar sobre isso, falo, cara, dá uma olhadinha no link, tem a ferramenta tal, tem a metodologia tal. E foi assim que eu criei o Produtive-me, sem nenhuma intenção, né? Ele simplesmente passou a existir porque eu mandava o link para as pessoas para que elas pudessem ali não depender de mim 100%. Só que aí, o que aconteceu? Eu vi que só o formato de texto talvez não funcionaria tão bem. Eu precisava gravar vídeos porque era melhor para explicar. Então foi assim que eu comecei 5 anos atrás a publicar vídeos no YouTube. Para resumir, principalmente na época da pandemia, eu comecei a ter muita solicitação. Cara, me ajuda, cara, eu te pago, me ajuda com isso, me ajuda com aquilo. E ali eu vi que dava para virar a chave e realmente fazer do Produtive-me, de um blog pessoal, um negócio, né? Então foi naquele exato momento que eu decidi virar a chave, pedir demissão e comecei com o Produtive-me. Só que começou o real desafio, porque enquanto eu tava ali fazendo freela, tinha um emprego fixo e tinha algumas coisas ali no meio do processo, tava relativamente fácil, né? Depois de um tempo, você vai dominando todo aquele processo e fica meio que natural. Só que eu tinha virado a chave, eu precisava ganhar dinheiro o tempo todo, eu tinha já alguns contratos com algumas empresas, eu tinha outros clientes a rodo, começou a ter muita demanda, ficou tudo muito caótico, né? Começou a ficar uma loucura. Eu trabalhava sábado, trabalhava domingo, às vezes não conseguia encontrar as informações que eu precisava. Teve algum momento ali que parecia que eu ia confundir um cliente com outro. Tinha 3, 4, às vezes 5 reuniões por dia, assim, com clientes diferentes. Então terminava um, já ia para outro contexto. Olha, eu vou falar que foi uma das fases mais difíceis da minha vida, porque o dinheiro tava vindo, era bom, isso era muito bom, mas ao mesmo tempo eu tava no caos, eu não tinha mais vida pessoal, eu não conseguia mais lidar com tanta coisa, eu ia dormir estressado, sonhava com trabalho, acordava pensando no trabalho, nos prazos, então foi uma fase difícil, mas foi um aprendizado importante na minha vida, porque naquele momento foi quando eu falei, cara, eu preciso voltar às origens do que é o Daniel. Eu preciso entender se existe uma metodologia, se existe uma ferramenta mais adequada para eu conseguir organizar essa loucura que tá a minha vida. Porque foi mais ou menos nesse período que eu comecei a esbarrar na metodologia do segundo cérebro. Que basicamente, assim, bem em resumo, imagina que você cria um cérebro externo ao seu, um cérebro digital, que vai conseguir guardar as informações que realmente fazem sentido para você
E o principal, conseguir encontrar as informações no momento que você precisa. Acho que esse deve ser um dos recursos principais. Mas com o tempo, depois que eu fui construindo meu segundo cérebro, depois que eu fui entendendo mais sobre a metodologia, eu descobri algo ainda mais incrível. Que como as coisas importantes estavam dentro do meu segundo cérebro, eu conseguia conectar ideias que a princípio pareciam que não faziam sentido nenhum, não estavam conectadas, e eu transformava isso em algo novo. Então daí vieram novos cursos, novos produtos, novos formatos, coisas que eu já tinha estudado há muito tempo e eu tinha colocado dentro do meu segundo cérebro, agora estavam se conectando com projetos que eu estava começando. Então assim, isso deu um grande alívio. Não vou falar para você que foi fácil, porque ainda eram muitos projetos, ainda eram muitos clientes, mas era muito mais simples, eu conseguia encontrar qualquer informação quando eu precisava. Então, isso foi um grande alívio na minha vida. E é sobre isso que eu quero conversar com você, né? Então, vamos lá, eu vou colocar a tela aqui. Quero que você imagine o seguinte: você precisa, né, tem essa apresentação aqui, ou esse relatório que você recebeu. Você sabe que ele é importante, você fala, cara, eu preciso muito salvar essa informação, porque ela vai ser extremamente útil para mim no futuro. O que geralmente acontece é que quando a gente olha a nossa estrutura dentro do Google Drive ou das pastas do computador, a gente tem uma estrutura parecida com essa, né? Muitas vezes a gente até é organizado, mas fica muito difícil, porque, por exemplo, imagina que você tem uma pasta chamada relatório, aí você tem uma pasta chamada 2024, aí você tem uma pasta chamada coisas importantes, aí você tem uma outra pasta chamada referências. Quando eu pegar esse arquivo aqui, para qual pasta efetivamente ele vai? Um dos primeiros desafios e que acaba atrapalhando a gente é exatamente saber em que pasta a gente vai salvar. Eu tinha um problema de, olha, o cliente me mandou aqui uma informação importante, ele mandou aqui como que ele quer o sistema dele, e eu tinha inúmeras pastas. Então, qual pasta que eu vou organizar? É na pasta do cliente? É na pasta de requisições? É na pasta de projetos? É na pasta de... Enfim, existiam várias pastas e ficava muito custoso para mim saber em qual pasta salvar e depois qual pasta procurar, né? Então esse era um grande problema que eu tinha. Uma solução que eu fiz era, então se esse arquivo aqui tem que estar em 4 pastas diferentes, eu vou duplicar ele e vou colocar em 4 pastas diferentes. O problema é, ao longo do tempo isso vai ficando totalmente inviável, porque é muita coisa, né? Muitas informações. E ao mesmo tempo, na hora de procurar, muitas vezes tinha uma atualização desse arquivo e eu tinha que procurar 4 vezes, deletar e atualizar de novo. Então era muito caótico, né? Foi um dos problemas que eu tinha nessa desorganização, porque quando eu precisava ter uma reunião com o cliente XYZ, eu queria um pouquinho antes pegar todas as informações que eu tinha, os avanços, tudo que eu tinha anotado sobre aquele projeto, e eu não consegui encontrar. Eu perdi um tempão caçando milho, né, praticamente, para conseguir me atualizar. Então, isso era um grande problema e, enfim, eu vou te mostrar uma forma melhor de você organizar, né? Como eu disse, né, se é difícil para salvar, imagina para você conseguir encontrar as informações que são importantes. Então, olha só, quantas vezes isso já aconteceu com você? Você fala, cara, eu tô precisando de uma informação, poderia ser aquele relatório. E eu lembro que eu vi ele no meu e-mail. Acho que quem mandou foi o Ciclano. Aí você abre lá o seu e-mail e começa a procurar. Procura. Putz, não achei. Tá, então peraí, eu devo ter salvo. E aí eu salvei isso daqui na pasta do meu computador. Não acha. Ah não, putz, acho que eu vi aquela inspiração no Twitter, no Google. Você fica um tempão caçando a informação em vários lugares diferentes. E procura pra cá e procura pra lá. E não encontra. O pior é, você não encontra. E às vezes quando você encontra, né, por exemplo, imagina que você salvou algo no Google Drive, beleza? Você tem uma pastinha lá que você salvou. Às vezes você abre essa pasta e olha e você não lembra nem por que você salvou. Não tem contexto nenhum aquela informação. É só um print jogado ali e você nem lembra o porquê que você salvou. Aí você acaba apagando e quando você precisa de fato você não acha. É quase que você fica meio maluco. Você fala, cara, eu tenho certeza que eu salvei isso daqui em algum lugar. Você perde o dia às vezes ali procurando e você não consegue encontrar. Então é terrível esse problema. E aí a gente tem que também pensar que é o seguinte, mesmo que você consiga ter uma estrutura legal ali, que você sabe as pastinhas, não, eu defini um critério, eu sei exatamente onde eu vou salvar, como é que eu vou fazer, beleza. Não, eu sei que eu tenho um conceito aqui, quando é inspiração eu salvo aqui, quando é um relatório eu salvo lá,
eu fiz uma listinha aqui de onde procurar cada coisa. Então você fez todo um esquema para conseguir organizar isso, mas ainda tem um fator que acontecia comigo e provavelmente deve acontecer com você, que é o excesso de informações. Como que funciona o nosso mundo hoje, né? A gente tem diversos estímulos de diversos lugares. Então você tem coisas que estão ali no seu Google Drive que você vai salvando, e daqui a pouco você recebe um e-mail que é muito importante, e aí você vê um negócio no Instagram que poderia te ajudar num projeto tal, você vê no Twitter, você vê nas redes sociais, você recebe uma mensagem. É muita informação para o nosso cérebro. E aí tem um conceito muito importante que é o seguinte, né? Que o nosso cérebro, ele não é um HD. Eu conheci muitas pessoas, né, durante minha jornada aí dos meus 20 anos de trabalho dentro de empresas, que tinham uma memória de elefante, né, como se diz, né? Porque eles conseguiam lembrar. Tinha até uma pessoa que eu trabalhei que, eu lembro, foi no dia tal, tava chovendo e blá blá blá, e lembrava. Eu nunca fui essa pessoa, por mais que eu quisesse. A gente recebe muita informação e o nosso cérebro não é um HD. Ele não foi feito pra gente ficar armazenando informações. Ele foi feito para a gente conectar ideias. Só que a gente, talvez até pelo sistema de educação, né, o sistema público, a gente fica com isso na cabeça, que a gente tem que ficar memorizando. Boa parte do nosso estudo é esse, né? Estude da página 1 à página 10 que vai cair na prova. Primeira coisa que você vai aprender aqui é o conceito de que o nosso cérebro não é um HD. Não fique se martirizando porque, eu não lembro disso, não lembro daquilo, eu queria lembrar. Não precisa ser assim. Se você tentar ir por esse lado, eu vou falar pela minha experiência, você vai acabar falhando, porque o seu cérebro, hora ou outra, vai falhar, e também você vai acabar cortando a sua criatividade. Sua cabeça não vai ter tempo para pensar em outras coisas, ela fica ali fechada numa caixa. Quando a gente sabe, quando a gente aceita que nosso cérebro não é um HD, a gente entende que ele é ótimo em fazer conexões, né? Então, essa daqui é um print que eu tirei da ferramenta, né, do Obsidian, e ele trabalha muito bem com essa questão. O nosso cérebro, ele trabalha com conexões, ele conecta assuntos diferentes para criar novas coisas, beleza? Então você pode estar se perguntando, tá, Daniel, beleza. Então você está me falando que ter um monte de pasta é ruim, que eu não preciso ficar memorizando, que eu recebo muitas informações, que eu preciso ter uma forma fácil de procurar. E aí, beleza, qual que é efetivamente a solução? Você só precisa de quatro pastas para organizar qualquer coisa. Quando li isso pela primeira vez, eu não acreditei. Eu falei, cara, é impossível. De verdade, é impossível organizar as coisas em 4 pastas. Não faz nem sentido uma coisa dessa. E acredite se quiser, é possível sim, tá? Por incrível que pareça, você precisa ter uma pasta P, uma pasta A, uma pasta R e uma outra pasta A, o famoso para, tá? O para, ele é um acrônimo, né? O que significa? Cada letra tem um significado. Projetos, áreas, recursos, arquivos. Então, com essas 4 pastas você pode organizar qualquer coisa. O que foi difícil para mim naquela época foi entender que eu precisava pensar de forma diferente essa organização. Quando a gente pensa em arquivo, a primeira coisa que vem em mente é aqueles armários gigantes que você puxa a gaveta e fica colocando aqueles arquivinhos dentro, né? E aí tem um monte de papelzinho dentro lá, de A a B, de C a D, e aí você tem as seções onde você vai colocando. Eu precisei mudar esse conceito, né? Porque essa metodologia, né, que é o segundo cérebro, ela te ensina a pensar de forma acionável. Eu vou te explicar sobre acionabilidade, que basicamente é o seguinte, ó. Se eu tô falando sobre a questão de acionabilidade e eu tenho um e-mail que eu sei que é importante, mas não hoje, ele vai ser mais à direita, lá pro finalzinho. Agora, se ele faz parte, né, uma informação importante de algo que eu já estou trabalhando nesse momento, então ele é muito acionável, porque eu já vou usar ele. Então ele vem mais para a esquerda, né? Ele está mais para os projetos, né? Então assim, primeiro, você vai ter que mudar o seu mindset. Se você também pensa nessa estrutura, tu faz de conta que tem um armáriozão aqui, eu tô puxando a gaveta aqui e tô pegando as pastinhas aqui, abrindo e vendo os papéis dentro, você vai ter que mudar. Você vai ter que mudar para um conceito onde o que é mais útil tá pertinho de você, o que você não vai usar agora tá lá pro final da fila. É basicamente assim.
e essa distribuição você faz em apenas 4 pastas principais, né? Agora, vamos entender um pouco melhor o que significa de fato cada uma dessas pastas. Então, eu falei para vocês que o P é de projetos, né? E aí a gente pode definir os projetos da seguinte forma: projetos são atividades com escopo e prazo definidos que movem algo da ideia para a realidade. Então, vamos lá. Imagina que eu estou criando um curso, certo? Aí eu vi um blog post que eu tenho certeza que vai agregar para esse meu curso. Como eu tenho um projeto que está acontecendo agora, a princípio, essa inspiração desse blog post, esse conteúdo, ele vai ser atrelado à minha pasta de projeto. Então, ele é muito acionável, é algo que eu já estou usando agora. Então, eu vou guardar ele no P. O A, né, o primeiro A aqui, é de áreas. Então, vamos lá. Áreas são esferas de atividade com um padrão de responsabilidade contínua e padrões a serem mantidos. As áreas são os chapéus que a gente coloca todos os dias. Por exemplo, eu sou pai, então eu tenho uma área da minha vida que é a área de pai. Eu sou marido, eu tenho uma área de marido. Eu sou um profissional, eu tenho uma área de profissional. E se você de repente é um arquiteto, você tem uma responsabilidade ali, uma área que não é a minha área, eu não sou arquiteto, mas você tem uma área dentro ali da sua vida, dentro da esfera da sua vida, que é a arquitetura. Então tudo que você encontrar relevante para essa sua área, ele não precisa ser um projeto imediato, mas é algo que vai trazer para você, não necessariamente hoje, né? Mas ele vai trazer algo, né? Vai agregar algo para você. Então, você viu de repente um vídeo que, pode agregar no que você faz. Então, ele vai ser salvo dentro dessa área, né? Então, não necessariamente é um projeto, que geralmente, quando a gente fala de projeto, a gente tem um início e tem um fim, ok? Agora, as áreas, eu sempre, se Deus quiser, vou ser pai, sempre vou ser marido, sempre vou ser um profissional, né? Em algum momento eu vou me aposentar, mas no geral, eu não tenho uma data fim para essa área, ok? Então, aqui a gente poderia pegar um vídeo interessante e guardar dentro da área. Tá vendo que eu tô falando de acionabilidade? O que é projeto tá muito acionável. Áreas são coisas que eu tô fazendo no cotidiano, não necessariamente todo dia, e não tem um prazo final. Então, eu salvaria aqui para referência. Temos também o R, né? Recursos são tópicos ou interesses que você quer guardar informações para referência futura. Então, vamos lá. O que são os recursos dentro dessa metodologia? Os recursos são áreas de interesse, ok? Então, a gente tem primeiro projetos, onde são coisas que eu estou trabalhando nesse momento. Eu tenho as minhas áreas de competência, né? Então, vi um artigo ali, como brincar melhor com seus filhos. Então, vou guardar isso dentro ali das minhas áreas. Agora, tem coisas que não são áreas da minha vida, que não são projetos e que são áreas de interesse. Por exemplo, eu gosto de jogos de RPG dos anos 90. Exemplo, né? Os JRPGs, né? Que são os japoneses. Mais especificamente os RPGs japoneses, né? Então, não é algo que é um projeto. Eu não tenho nenhum projeto nisso. Eu não estou fazendo um site sobre isso. Eu não vou vender jogos antigos, eu não vou fazer um blog sobre isso. Não é uma área da minha vida, não é algo que realmente, eu vivo por isso, é uma responsabilidade. Não é isso, mas também não chega a ser um arquivo que a gente vai ver em seguida. É uma área de interesse, então tudo que eu vou encontrando ali, eu vou salvando dentro dos recursos. Por quê? Porque são coisas ali que eu gosto de saber, que eu quero, de repente, hoje eu tô de bobeira aqui, quero ver um pouco sobre os jogos, quero ver minhas anotações, quero ler um pouco mais sobre a história, e aí a gente tem essa área de recursos, né? Não é tão acionável como as áreas, mas também não é algo que eu simplesmente pego e não vou ter utilidade nenhuma, que são os arquivos, né? Então, são áreas de interesse, mas que não são responsabilidades, beleza? E aí, por último, a gente tem os arquivos, né? E olha só, arquivos são itens inativos ou de referência que não estão sendo usados, mas que podem ser necessários mais tarde. Aqui está o local onde a gente salva tudo aquilo que não é recurso, que não é área, que não é projeto, ok? Ele vai para o arquivo. Agora, uma coisa importantíssima dentro da metodologia do segundo cérebro é que, diferente do que acontece geralmente, né, com as pastinhas do computador, com os arquivos do computador, com os arquivos do Google Drive, essas anotações, esses arquivos, eles podem mudar de pasta. Essa é a verdade. Porque olha só que legal. Imagina que, como eu disse lá no começo, você recebeu um e-mail bem interessante
né, que pode te ajudar no futuro. Você tem essa impressão que, pô, esse daqui pode ser muito importante no futuro. Só que, vamos lá, ele vai ser usado agora? Ele é um projeto? Não. Ele é uma área da sua vida? É algo que, de repente, vai fazer uma diferença na sua vida profissional nesse momento? Não. Ele é um recurso, né? É uma área de interesse? Não. Então, ele vai pro arquivo. Então, lá no futuro, quando você começar um novo projeto e você nem falar, cara, isso aqui podia realmente ser útil, você vai pegar aquele arquivo e vai mover para projetos. Então, é naquele momento que ele vem e muda para cá. Então, essa é uma característica da metodologia do segundo cérebro. As coisas, elas vão mudando de lugar de acordo com o que vai acontecendo no seu dia a dia. Lembra que eu falei agora há pouco dos meus recursos, né? Que eu tenho lá os JRPGs? Cara, e se de repente eu decido que eu vou transformar isso num blog? Assim como aconteceu com o Produtivity, para falar com outras pessoas que gostam e que precisam desse assunto por algum motivo. Eu já tenho diversas anotações, diversos conhecimentos, diversas coisas, referências que eu fui pegando. E agora é só pegar essa pasta do JRPG e transferir para projeto. Porque agora ele é um projeto. E aí, de repente, eu lanço esse blog, ele começa a ser algo realmente mais sério e ele se transforma numa área da minha vida. Então, o projeto não deu certo, sei lá, por qualquer motivo abandonei. Ele volta a ser um arquivo. Você entendeu que você tem uma organização de acionabilidade o tempo todo? Porque se eu olhar aqui os projetos que eu tenho hoje e olhar daqui um mês, boa parte, pelo menos assim espero, desses projetos já tenham sido finalizados e já se transformaram em arquivo. De repente, eu posso no futuro criar um outro projeto que vai pegar uma parte significativa desse projeto atual e vai ser utilizado lá. Então, é um sistema que privilegia a nota como o central. Então, ela fica se movendo o tempo todo. A estrutura é importante, sim, mas a grande diferença é, quando a gente tem um sistema todo baseado em pasta, a pasta é o principal. No segundo cérebro, a anotação é o principal. As pastas aqui são só uma estrutura e ele fica se movendo de acordo com a acionabilidade, que é esse conceito que você vai ter que mudar no seu mindset. E aí, a gente tem que pensar o seguinte, olha como fica bem mais fácil. Lembra aquele exemplo lá no começo? Eu simplesmente vou pegar um arquivo, uma anotação, alguma referência e vou ter 4 pastas para escolher de acordo com a acionabilidade. A organização desses arquivos fica muito, muito mais rápida. Muito, muito mais fácil. Tanto a questão de você saber onde salvar, quanto você saber onde procurar. Então vamos supor, eu tenho um arquivo aqui. Olha só. Cara, é um projeto que eu tô trabalhando? Não, não é um projeto. É uma área da minha vida, alguma coisa que vai agregar na minha vida de marido, de pai, de empresário? Não. É alguma coisa de interesse? De repente, eu tenho um projeto pessoal de ouvir as músicas típicas de todos os países do mundo? É algum recurso? É alguma coisa? Não, não é. Então, nesse primeiro momento, ele vai para os arquivos. Comecei um novo projeto, que, cara, esse arquivo aqui é muito importante. Então, eu vou jogar ele de novo para projetos. Tem uma estrutura que você faz. Com 4 pastas, tudo fica mais fácil para você organizar, para você conseguir localizar. É muito mais simples você trabalhar dessa forma, né? E aí, você pode estar se perguntando, cara, mas não vai dar um trabalhão para eu ter que ficar pegando cada arquivinho, organizando e jogo para cá e jogo para lá? A metodologia, né, do segundo cérebro, ela vai te explicar não só sobre a organização da pasta, essa é uma parte do tudo, né? A grande questão é que a gente tem dentro do nosso segundo cérebro, que eu já vou te explicar também o que é efetivamente o segundo cérebro, a gente tem a nossa caixa de entrada. Então olha só que legal, tudo que você for encontrando de inspiração, ele em algum momento ele vai vir para sua caixa de entrada. Você pode deixar lá durante um período. De tempos em tempos a gente faz uma revisão. Geralmente eu, pessoalmente, faço semanalmente. Eu vou jogando coisas na minha caixa de entrada, todo final de semana eu vou lá e vou processando cada coisa dentro da sua pastinha. Então, além disso, o segundo cérebro, ele é uma metodologia que ele não te obriga a ser uma coisa robótica. Você pode estabelecer períodos, né, que a gente chama de revisões, onde você vai manter a organização do seu segundo cérebro, essa fluidez que vai fazer com que ele funcione sempre, esteja sempre organizado. Agora, uma outra característica do segundo cérebro, e a gente fala bastante sobre isso no nosso curso, é que você, aos
poucos vai aprendendo a fazer uma curadoria de conteúdo. Por quê? Qual que é a grande questão? A gente hoje consome muito conteúdo. No geral, né? Vou falar por mim, né? Se a gente for comparar com o que era antigamente, a gente consome dezenas, se não centenas de jornais todos os dias, né? Em equivalência. É muita informação. Às vezes, de um videozinho, de um short do YouTube, você, cara, recebe uma carga de informações absurdas. Tem videozinho que fica um vídeo em cima, outro embaixo. É muita informação. Então, uma outra característica da metodologia do segundo cérebro é que, por impulso, a gente vai, às vezes, salvando tudo. Esse e-mail é importante. Esse daqui também é. Esse vídeo aqui pode ser legal. Pô, vou tirar um print aqui dessa arte que eu vi. A gente tem essa característica de querer guardar muita informação. Só que quando você tem esse processo mais cadenciado, onde você tem períodos de revisão, por exemplo, eu vi um vídeo aqui, falei, cara, esse vídeo aqui é demais, não sei o que lá, salvei. Eu jogo ele pro meu segundo cérebro, jogo na caixa de entrada. Quando eu vou efetivamente ver se faz sentido ou não, né, eu salvar aquele vídeo, eu falo, cara, quer saber? Esse vídeo não é tão bom assim. Eu poderia encontrar esse conteúdo facilmente na internet. Eu simplesmente apago. Porque o segundo cérebro, ele é sobre ter as melhores coisas dentro do seu segundo cérebro. Então vamos lá, se você pudesse decidir as coisas que vão ficar guardadas no seu cérebro, que hoje, né, a gente consome muita coisa, a gente vai consumindo tudo, algumas marcam, algumas não. Mas se você pudesse escolher, vamos supor que você pode guardar 100 coisas dentro do seu cérebro. Seriam 100 coisas incríveis ou 100 coisas aleatórias? A mesma lógica a gente aplica para o segundo cérebro. Nele a gente vai fazer essa curadoria de levar só o melhor do melhor. E aí a gente vai depois, né, entendendo que existem técnicas como a sumarização progressiva, né, que vai pegando de repente um livro e vai extraindo só o melhor dele. Pensa bem, você lê um livro de 180 páginas. No momento que você precisar dele, se você não extrair o melhor do melhor, você vai ter que ler 180 páginas tudo de novo. É uma perca de tempo. Agora, se você pegar daquelas 180 páginas e conseguir pegar 10 que sejam as melhores, a essência do conteúdo, quando você precisar disso no futuro, é muito mais fácil, né? Porque você vai ler só 10 ou vai consumir, de repente, tópicos ali acionáveis. Então, tudo isso são coisas que a metodologia do segundo cérebro nos ensina, né? Então, o que a gente viu aqui é só a camada, tipo, a pontinha do iceberg, né? Porque se você simplesmente pegar e mudar o seu mindset para uma estrutura de acionabilidade, eu garanto para você que sua vida já vai ser outra no quesito de organização. Por quê? É muito mais lógico você organizar pela acionabilidade. Eu já te expliquei que você pode pegar os arquivos, as anotações e jogar de um lado para o outro, de acordo com quão acionável ele é nesse momento, e você já pode implementar isso hoje no seu dia a dia. Você já pode pegar aí no seu computador, criar essas 4, vou dizer assim, 5 pastas, né? Porque tem a caixa de entrada, e aplicar esse conceito ainda hoje. Eu já estou te entregando uma coisa simples, né? Que a princípio parece até despretensiosa, mas poderosa o suficiente para você organizar qualquer coisa. Numa estrutura, vou voltar lá para o começo da apresentação. Numa estrutura dessa daqui, dá para você conectar os pontos? O grande problema aqui é que quando você começa um novo projeto e você não encontra com facilidade, você tem que começar do zero. Ou caçando milho para pasta por pasta para achar o que é relevante, ou então você vai começar uma pesquisa na internet, sendo que você já consumiu esse conteúdo, você já tem esse conhecimento. Você só não lembra. Eu mudei a minha vida graças a essa metodologia. Eu conheço várias e essa foi a que efetivamente fez a maior diferença. E eu mudei a vida de várias pessoas com essa metodologia, ensinando, né? Não fui eu que criei, mas eu consegui ensinar para várias pessoas de uma forma muito mais didática e simples para conseguir chegar nesse curso que a gente criou. Então, deixa eu te mostrar um pouco do curso, porque eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para você. Então, essa daqui é a página do nosso curso, é a página que você vai acessar. Quero te falar principalmente sobre o roteiro, né? O que você vai aprender de fato, né? Então, olha só que legal. Primeiro, eu te explico o que é o conceito do segundo cérebro, né? Um conceito importantíssimo. Aí, eu vou falar sobre o code, porque nesse vídeo eu falei muito sobre o para, mas tem um processo anterior, que é um outro acrônimo, onde a gente passa da etapa de captura
até a etapa que a gente transforma esse conteúdo em algo que realmente vai ser útil para a vida real. Uma coisa importantíssima também, que é como escolher uma boa ferramenta, porque o conceito do segundo cérebro, ele está em você ter um repositório digital onde você vai fazer esse seu cérebro digital. Não faz sentido você ter vários cérebros espalhados. Então a gente vai te orientar como você escolhe uma boa ferramenta, né? Existem várias opções no mercado, ferramentas grátis, ferramentas pagas, ferramentas com uma excelente versão grátis. Tem várias opções de ferramentas para você construir o seu segundo cérebro, cada uma com uma característica. A gente vai te ensinar sobre isso também, né? A gente vai falar sobre os arquétipos, porque olha só que legal, dependendo da forma como você vê o seu segundo cérebro, da sua forma de enxergar o mundo, tem ferramentas que são melhores e outras que não te ajudam tanto. Então a gente te ensina a entender qual é o seu arquétipo e qual ferramenta faria mais sentido para você. Depois, a gente vai falar sobre sumarização progressiva. O que é isso? É aquele negócio que eu comentei do livro. Você pega um livro e você... É que nem um limão, você espreme ele para pegar só o suco. O resto do limão a gente joga fora. Depois, a gente vai falar sobre revisão espaçada. Que é o quê? Que são as manutenções que a gente vai fazendo diariamente, semanalmente, mensalmente, trimestralmente, porque o segundo cérebro também te ajuda no seu desenvolvimento pessoal. É muito legal. Depois, a gente tem uma sessão aqui sobre a captura de informações, que é o principal. Não existe segundo cérebro se você não capturar as informações. A gente vai te apresentar duas ferramentas para você conseguir capturar informações na internet muito mais facilmente. E aí, a gente tem 4 módulos aqui que são dedicados para falar sobre ferramentas específicas. A gente te ensina como construir seu segundo cérebro no Obsidian, no Notion, no Craft e no Evernote. São 4 opções, existem centenas de ferramentas, mas a gente te dá 4 opções ali, te ensina do zero como construir um segundo cérebro, para que você possa não só saber a parte teórica, mas também a parte prática. Então a gente pega do zero, explicando o conceito, e vai até a prática te mostrando 4 ferramentas diferentes, como você cria o seu segundo cérebro. É um conteúdo teórico, sim, e prático. Não adianta você só aprender o conceito e não colocar em prática. Aqui a gente mostra sobre isso. Você vai ganhar bônus também, né? Templates que vão te ajudar a conseguir organizar outras partes da sua vida, como tarefas, como hábitos. Eu uso o segundo cérebro há 3 anos e é realmente um divisor de águas na minha vida. Porque hoje eu tenho inúmeras responsabilidades, como por exemplo aqui gravar esse vídeo para você, e eu consigo dar conta porque eu tenho clareza nas coisas, né? Eu consigo encontrar informações. Esse vídeo aqui você pode ter certeza que é resultado de várias coisas que eu estudei lá atrás. Coisas que eu nem imaginava que um dia ia fazer sentido, eu estou usando isso nesse exato momento. Então, a metodologia do segundo cérebro serve para qualquer pessoa. Então é isso. O que eu prometi para você, eu cumpri. Eu te ensinei uma estrutura muito mais simples, te trouxe o conceito que seu cérebro não é um HD, você não precisa pensar dessa forma, te expliquei sobre acionabilidade e agora eu tô te apresentando o que eu considero que é o primeiro passo rumo a uma vida sem caos, nosso curso de segundo cérebro. Se você quiser saber mais ainda detalhes sobre o curso, na nossa página de venda tá aqui o vídeo onde a gente fala especificamente sobre o curso, vai passando aula por aula ali para você entender, mas para ser bem sincero, vem aqui, clique em Quero Aprender e dê o primeiro passo aí para você mudar a sua vida, beleza? É isso então, produtivo, agradeço demais o tempo que a gente passou juntos aqui e eu te vejo lá no nosso curso.